Peguem a Bíblia de vocês e abram no livro de Mateus, no capítulo 22, tá? Nós vamos nós vamos ler essa mensagem do capítulo 22. Enquanto vocês abrem a Bíblia, todos que estão aqui já se encontram com o papel com essa mensagem. E eu peço que, antes de nós lermos, eu tenho uma informação, eu tenho que compartilhar com vocês uma pesquisa que eu fiz referente a essa mensagem que eu vou falar hoje. E eu peço que vocês prestem muita atenção, porque isso que eu vou compartilhar com vocês, lá na frente, no final da mensagem, vocês vão entender o porquê que eu estou compartilhando isso com vocês, tá? Essa pesquisa que eu fiz, ela fala sobre o casamento judeu na época de Jesus. Como era esse casamento? Desde o noivado até a cerimônia do casamento judeu. Na época de Jesus, o pai do noivo ou um representante legal da família ia até a casa da noiva, da pretendente do noivo, para oficializar a cerimônia de noivado. Ou ia o pai do noivo, ou ia um representante legal. Ele chegava lá na casa da noiva com um cálice de vinho e o valor do dote que ele ia oferecer pela noiva. E batia na porta. O pai da noiva, quando ia abrir a porta, eles tinham o costume, na época, de olhar antes para ver quem era. Precisa fechar o microfone. Eles olhavam pela fresta, o pai da noiva olhava pela fresta da porta, isso era um costume judeu. Olhava pela fresta da porta e chamava a noiva para ver quem que estava batendo. E a noiva vinha, olhava pela fresta, e se ela tivesse de acordo com o noivado, com aquele pretendente, ela falava para o pai abrir a porta. Agora, se não estava de acordo, o pai não abria a porta. E quando o pai abria a porta, a noiva dava o ok, o pai abria a porta, o noivo entrava juntamente com o pai ou o representante legal e o rabino da época, e pedia-se a mão da noiva em casamento. E o noivo levava o cálice de vinho. E naquele momento era fechado um contrato unilateral entre as partes, entre a família da noiva e do noivo, onde constava todos os deveres e todos os direitos do noivo para com a noiva. E a noiva guardava esse documento até o final dos dias dela, porque era uma garantia de tudo aquilo que estava naquele contrato, o noivo tinha que cumprir. E aí assinava-se esse contrato e o noivo pagava o dote pela noiva, e após essa cerimônia, o noivo, a partir daquele momento, ele não podia tomar mais vinho, até a data da cerimônia do casamento. Ele não tomava mais vinho. E a noiva, ela ia se preparar para o casamento. Era um momento que ela ia se preparar para as bodas. O que ela fazia? Ela que confeccionava o próprio vestido, ela que fazia todo o enxoval durante, no mínimo, 1 ano, que era o tempo que durava esse noivado. E durante esse tempo, para ela sair de casa, ela só poderia sair de casa com um véu na cabeça. Porque esse véu, ele representava que ela estava compromissada com o rapaz. E o noivo, ele não poderia beber o vinho. Até aqui todo mundo entendeu? E aí, durante esse tempo que o noivo, ele vai preparar os aposentos nupciais para a noiva. Ou seja, a noiva ia morar na casa do noivo. Ou seja, com a sogra. E esses aposentos, ele era preparado durante esse tempo do noivado.
E quem aprovava o quarto nupcial era o pai do noivo. Quando o pai do noivo falava que estava ok, que estava pronto, aí começava a cerimônia de casamento. E detalhe, a noiva, para sair de casa durante esse período, além desse véu, ela tinha que carregar com ela uma lamparina acesa. E na outra mão, o azeite extra, para que essa lamparina não se apagasse. E aí, quando o pai falava, ok, está pronto o quarto, aí o noivo, juntamente com seus amigos, iam fazendo a maior festa até chegar na casa da noiva. E as amigas da noiva vinham gritando durante o caminho para que ela soubesse que o noivo estava vindo. Lá vem o noivo, lá vem o noivo, as amigas gritavam. E vinha também com ele uma pessoa na frente da comitiva dessas pessoas tocando chofar, para avisar a noiva que o noivo estava chegando. E aí chegava-se na casa da noiva, esses amigos pegavam a noiva pelo colo e levavam até a casa do noivo, onde ia ocorrer a cerimônia. E antes da cerimônia, a noiva tomava-se banho com águas correntes, perfumada, era tratada igual uma rainha. E detalhe que eu esqueci de mencionar, durante o noivado, somente a noiva poderia desistir do casamento, durante o período de noivado. E se o noivo morresse, a noiva tinha o direito de todos os bens do noivo. Impressionante, né? Poderia ser assim, né? Hoje. E aí, durante a cerimônia de casamento, aí depois que a noiva se preparava, que tomava os banhos aromatizantes, em águas correntes, ali era para se purificar, para que ela se santificasse, e aí ocorria a cerimônia de casamento. E após essa cerimônia, que durava em média até 7 dias, era um banquete assim que durava 7 dias. E aí, após a cerimônia feita por um rabino, o noivo podia pegar a noiva e levar para casa dele, e aí iniciava-se a construção familiar deles. Ok? Então, guardem essas informações, porque nós vamos voltar nelas. Então, agora nós vamos dar início à leitura do texto de Mateus, capítulo 22, do versos 1 ao 14. Vamos lá. Esse capítulo, ele tem como título As bodas do filho do rei. Versículo 1. E respondendo Jesus, novamente lhes falou em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez, ele enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio. E os outros tomaram seus servos, os maltrataram e mataram. Mas ouvindo disso o rei, irou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Ide, pois, às estradas e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai os seus pés e mãos,
levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu quero compartilhar com vocês em que momento passava-se essa parábola. Essa parábola foi contada por Jesus, quando ele estava no templo, e junto com ele tinham os religiosos da época. Quem eram os religiosos? Os fariseus, os sacerdotes, os anciãos, os escribas. Eles estavam neste momento com Jesus. E antes que Jesus contasse essa parábola, ele já tinha contado outras duas. Essa era a terceira. E a discussão principal aqui dessa parábola, que Jesus queria demonstrar, é que o reino de Deus, ele foi rejeitado pelos seus herdeiros. E quem eram os herdeiros? Os judeus. Os judeus que estavam ali com Jesus. E, portanto, o reino foi oferecido para outros. Quem são os outros? Nós, os gentios. Todos aqueles que não eram judeus. Porque Jesus veio para eles. Mas eles o rejeitaram, certo? E aí percebam que aqui no versículo 2, Jesus fala que o reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho. Ele está comparando o reino dos céus às bodas do filho do rei. Ou seja, aqui, fazendo uma reflexão e tentando entender o que Jesus estava querendo dizer, é que o rei aqui é representado por Deus. E o filho é Jesus Cristo. E o convite que ele estava fazendo para as bodas era a proclamação do evangelho. E no versículo 3 fala que ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Percebam que o rei já tinha convidado, só que eles não receberam convite. Eles receberam convites, mas se negaram a ir. Então, o que o rei fez? Ele enviou os seus servos para que convidassem novamente, para que fosse novamente chamado. E aqui os servos, eles são representados. Eu pergunto para vocês, quem que Jesus enviava para proclamar o evangelho aos judeus? Os discípulos. Então, aqui os servos, eles estão representando os seus discípulos, os 12. Mas eu entendo também que não são somente os 12. Porque nós conhecemos os 12. Os 12 nós ouvimos falar. Mas eu não sei se vocês lembram do milagre que Jesus fez quando ele estava na praia, que ele estava fazendo peixe para os seus discípulos. E aí, quando ele saiu da praia, veio um homem com seu filho endemoniado e pediu para que ele curasse o filho dele. E ali Jesus libertou aquele homem. E naquele momento que aquele homem foi liberto, todas as pessoas que estavam ali, 70 pediram para seguir Jesus naquele momento. Então, aqui os servos ao qual Deus está se referindo são os 12 discípulos e mais os 70 que pediu para que acompanhasse Jesus naquele momento da cura daquele endemoniado. E o interessante é que Jesus aproveitou esses 70, não sei se vocês lembram da história, tá? Mas eu vou falar para vocês. Ele pegou esses 70 discípulos e ele enviava de 2 em 2 nas cidades, antes dele chegar lá. Eles eram enviados às cidades para anunciar o evangelho e Jesus que estavam indo visitar aquela cidade. Então, esses servos, a qual Jesus menciona aqui, são os 12 discípulos, mais os 70. E quem são os convidados? Quem são os convidados aqui da história? Para quem que Jesus veio? Para o povo judeu. Então, os convidados aqui são representados pelos judeus. E quando o rei enviava um convite para a festa de uma bodas
dentro do palácio, aqueles que não aceitavam era uma afronta ao rei. E o que os judeus fizeram com Deus, anunciando seu filho, foi uma afronta. E foi isso que aqueles religiosos fizeram em toda a nação de Israel, quando negaram a Cristo. E no versículo 4, ele fala assim: mais uma vez ele enviou outros servos. Aqui já são outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde a bodas. Quem são esses outros servos mencionados aqui? Esses outros servos mencionados aqui são aqueles discípulos que, após Pentecostes, morreram por Cristo, na proclamação do Evangelho. Eu não sei se vocês lembram da passagem que conta de Estevão, onde Jesus, na descida do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, ele prepara aqueles apóstolos, Estevão, Pedro, João, para que eles vão, está no livro de Atos, capítulo 1, para que eles vão a Jerusalém, Judeia e Samaria e proclamem o evangelho da salvação. E em Deuteronômio 7, do 7 ao 9, diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Aqui ele está se referindo a Jerusalém. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, aqui, Jesus está falando que ele veio para aquele povo, para Jerusalém, e toda a nação de Israel. Mas eles não o receberam. E na morte de Estevão, a Bíblia relata que todos aqueles que estavam apedrejando, em Atos diz, e eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então eles subornaram homens que disseram: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E eles incitaram o povo, e aos anciãos e aos escribas, e vindo sobre ele, agarraram-no e o levaram ao conselho. E mesmo com essas acusações, Estevão falava cheio de fé e de poder. Ele proclamava o evangelho para aqueles judeus. E quando houve o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste, na primeira pregação de Pedro, ali 3.000 almas foram libertas. 3 almas foram alcançadas por esse convite que os judeus negaram. E, como eu disse na pregação passada, aqueles que assistiram, depois do milagre do coxo da Porta Formosa, foram mais 5.000 almas que se renderam ao Senhor. E Estevão, ele falava na pregação dele, no convite que ele estava fazendo àqueles judeus, ele falava para eles: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardaste. E a Bíblia fala que quando Estevão falava para aquele povo, para aqueles judeus,
Os judeus, eles olhavam para Estevão e via a face dele como de um anjo. Então, quem estava ali, falando com aquele povo, com aqueles judeus, era o próprio, eu creio nisso, era o próprio Cristo. E logo após o discurso de Estevão, eles expulsaram da cidade e o apedrejaram. Isso nós podemos ver aqui no versículo 6. E os outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. E não foi só Estevão que morreu pelo evangelho. Foi Estevão, foi Pedro, não sei se vocês lembram, mas Pedro foi crucificado igual Jesus, de cabeça para baixo. Tiago, se eu não me engano, ele foi queimado, né, com água quente. Então, muitos dos discípulos morreram pelo evangelho. E eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão. Quantas vezes, eu creio que todo mundo aqui conhece a Cristo. Se não conhece, eu creio que todos aqui já receberam um convite. O convite da proclamação do Evangelho. E eu quero que vocês tragam à memória quantos convites vocês recusaram antes de reconhecer que Jesus era o Messias. Eu posso dizer por mim, eu demorei 40 anos da minha vida para aceitar esse convite. E eu me arrependo profundamente de não tê-lo aceito antes. E talvez muitas pessoas estão sendo usadas, assim como aqueles discípulos foram, para fazer esse convite a você. Eu sei que muitos aqui já conhecem Jesus, muitos são batizados, muitos já fizeram a confissão de fé, mas eu quero perguntar, vocês realmente se sentem fazer parte desta família de Cristo? Ou vocês estão vivendo igual aqueles judeus hipócritas? Porque na época que Jesus contava essas parábolas, ele contava para os seus discípulos, para que os seus discípulos conhecessem os mistérios de Deus. E quando ele contava para os judeus, a Bíblia fala que eles ouviam, mas não escutavam. Eles olhavam, mas não enxergavam. E eles não compreendiam. Será que todos aqui que estão online, que estão aqui hoje, ou que irão ouvir essa gravação depois, será que vocês conseguem reconhecer se vocês realmente aceitaram esse convite? Se vocês têm cumprido com o chamado de Cristo na vida de cada um de vocês? Então, eu quero que vocês façam essa reflexão. E uma coisa que eu sempre falo no curso para aqueles jovens que eu dou aula, aproveitem o momento hoje. Receba Jesus hoje na sua vida, porque amanhã ele pode ser a sua única solução. Vocês se lembram de quando vocês aceitaram esse convite, que vocês confessaram a Cristo? Como que vocês estavam? Porque quando eu cheguei para Jesus, eu cheguei na dor. Eu estava passando por um momento bem difícil, quando eu não precisava passar por ela, para reconhecer que Ele era o meu Senhor. Então, talvez vocês tenham recebido esse convite todos os dias. E esse convite do Evangelho não é só para vocês aceitarem a Cristo, mas talvez para vocês reconhecerem que Cristo tem chamado cada um de vocês aqui para um ministério. Todos aqui, a maioria é convertido hoje. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Com aquilo que Deus tem dado na mão. Gente, eu estou aqui hoje, trazendo essa palavra. Eu não sou ninguém. Eu não sou capaz
de trazer essa mensagem. Quem me capacita é Deus, é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo me entregou essa mensagem, eu nunca nem sequer tinha lido. Eu pedi para Deus uma mensagem, porque a que eu tinha preparado, eu senti que não era aquela mensagem que eu teria que trazer hoje. E o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. O último versículo dessa parábola. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E ali eu comecei a estudar essa mensagem. E eu estudei muito. Eu trouxe a pesquisa do casamento judeu. Além dessa pesquisa, eu tive que estudar sobre a queda de Jerusalém. Eu tive que estudar essa parábola, onde se passava. O que Cristo queria dizer com ela. E eu posso dizer para vocês, de mim não sai nada. Nada. É literalmente o Espírito Santo de Deus que me direcionou em tudo. E conforme eu ia descobrindo, tá aqui a Márcia que não me deixa mentir. Eu compartilhava com ela. Falava, Márcia, olha isso. Olha o que diz essa mensagem. Então, meus irmãos, o que eu quero falar para vocês. Talvez o convite está vindo. Vocês estão recebendo o convite diariamente. Vocês têm sido chamados. Pastor Marcelo mesmo ontem falou na célula. Quem gostaria de fazer devocional? Gente, eu também não sabia fazer devocional. Muito menos fazer uma pregação. Mas Deus tem falado, e eu tenho certeza com muitos aqui. Tem batido na porta do seu coração. Vocês vão continuar com dura cerviz? Igual esses que estavam apedrejando Estevão? Até quando? Porque se vocês foram chamados por Cristo, é para que vocês tomem posição, assim como esses discípulos que morreram pelo Evangelho. A gente vive num país que a gente não sofre nenhuma ameaça, nenhuma acusação por servir a Cristo. Então, nós temos muitas oportunidades de estudar essa palavra. Porque quando você começar a estudar essa palavra, a mergulhar nela, a meditar, e não é só meditar, é aplicar na sua vida. Vocês vão ver que quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Assim como tem capacitado a minha vida. Certo? Então, vamos retomar aqui a pregação. E lá no versículo 7. Mas ouvindo disso o rei irou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. A cidade a qual Jesus está se referindo aqui é Jerusalém. O rei é Deus, que nós já sabemos, e os exércitos aqui que ele menciona são aqueles romanos que, junto com o general Tito, invadiram Jerusalém e destruíram aquela cidade, com a permissão de Deus. Porque aqui ele já estava pré-anunciando o que iria acontecer. Porque Jesus veio para os judeus, veio para aquele povo de Jerusalém, mas eles o negaram. E foi uma desolação na cidade, não ficou pedra sobre pedra. E até o templo de Salomão foi destruído. Foi no ano 70 depois de Cristo que isso aconteceu. E aí, estudando sobre a queda de Jerusalém, tem umas peculiaridades que eu fiquei assim impressionada. A devastação foi tão grande, que eles não tinham mais o que comer, a agricultura ficou zero, destruiu-se tudo, não tinha alimento, o povo começou a passar fome. E os filhos que eram mortos, a mãe, para sobreviver, ela comia a carne do próprio filho morto. E as mulheres que estavam grávidas,
que perdiam os seus filhos por causa da violência que houve em Jerusalém, elas comiam o próprio feto. Tamanha desolação. Ali, literalmente, é que nem diz aqui nesse versículo 7, o rei irou-se. E em Mateus 23, 37 diz: Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa é deixada desolada. E aqui se cumpre aquilo que Cristo pré-anunciou. E no versículo 8, então ele diz aos servos: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Ide, pois, às estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. Percebam que aqui nesse versículo 8, ele diz que as bodas estavam preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Os convidados eram os judeus. Eles não eram dignos de participar das bodas. E quando ele fala essas bodas, eu creio que ele está se referindo não só às bodas do filho do rei, mas às bodas do cordeiro. E eu creio que todo mundo aqui sabe o que são as bodas do cordeiro. E aqui ele diz: e depois as estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. Então, aqui a promessa que era para Jerusalém, que eram para os judeus, passa a ser para todos os outros. Nós, os gentios. E ele pede para que leve todos quanto encontrardes, tanto maus como bons. Ou seja, a proclamação do evangelho não é só para mim e para você. A proclamação do evangelho são para os drogados, para as prostitutas, para os assassinos. São tanto para os maus quanto para os bons. Todos serão convidados. O convite é para todos. E o que nós, porque hoje nós somos os servos, nós somos esses discípulos. Qual é o nosso papel? Ide, pois, às estradas e convidai. O nosso papel hoje, como servo, como discípulo de Cristo, é levar o convite para que outros sejam alcançados por Cristo. Porque se Jesus não tivesse pedido para um servo dele, um discípulo dele, levar o convite até você, você não estaria aqui hoje. Vocês conseguem se lembrar? Eu creio que aqui, não sei se a maioria já vem de um lar evangélico, mas eu não vim. Eu sou a única na minha família, por enquanto. Então, eu creio que é o nosso papel, como servo e como discípulo, proclamar a mensagem da cruz para todos, tanto os maus como os bons. Certo? E o casamento ficou cheio de convidados. Então, Jesus veio para os gentios e assim o casamento ficou cheio de convidados, porque a promessa se estendeu a todos. No versículo 11, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. Só fazendo um adendo aqui. Quando o rei dava a festa de casamento no palácio, ele deixava na porta do palácio as roupas para os convidados,
para aqueles que não podiam mandar fazer a roupa, para aqueles que não tinham a roupa, pegar aquela roupa, adentrar para a festa e usar a roupa adequada para as bodas. E ele disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos, amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui a gente percebe que o rei entrou na festa e ele viu ali um convidado que não estava com essas vestes nupciais. E aí ele perguntou para ele. E aqui eu entendo que essas vestes nupciais que Jesus se refere aqui não são as vestes físicas. Essa roupa branca que eu estou usando hoje para trazer essa mensagem, para que vocês entendam que é dessa forma. Jesus, ele tem que olhar para nós, olhar as nossas vestes limpas, mas não é o nosso físico, é o nosso espírito. São as nossas vestes espirituais. Aquilo que nos revestimos quando aceitamos a Cristo. Somos justificados com Cristo e nos purificamos de toda a imundícia e nos revestimos de santidade e obediência. É assim que nós devemos nos apresentar perante Deus, obedientes, santos, justificados por Cristo. Como que você se encontra hoje? Como estão as suas vestes? Estão limpas? Estão puras? Sem mácula? Sem imundícia? Você tem servido a sua carne ou o seu espírito? O que tem predominado em você? Quais são as suas atitudes que demonstram em você a quem você serve? A carne ou o espírito? Portanto, assim em 2 Coríntios, portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos mais. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Ou seja, somos movidos pelo Espírito e não pela satisfação da carne. Entenda que quando você aceitou a Cristo, você é uma nova criatura. Tudo que era passado seu, se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você se drogava, você não se droga mais, porque o Espírito tem que falar mais do que a sua carne. Você vive pelo Espírito e não pela carne, não pelos seus desejos. Não são os seus desejos que tem que te motivar. Que tem que te motivar é a palavra. E pela palavra, você precisa se santificar. E em 2 Coríntios também diz, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você sabe que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós daremos contas de cada uma delas. Então, conserte-se hoje. Eu acho que essa palavra aqui, ela veio de confronto mesmo, para que você entenda que em Cristo, as suas vestes têm que ser puras, sem mácula. A única coisa que nos cobre é o sangue de Cristo. As nossas vestes espirituais precisam estar limpas. E nós sabemos que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu oro a Deus hoje para que o Espírito Santo venha convencer vocês
cada um de vocês, porque eu também não sou santa, tá? Essa palavra Deus ministrou primeiro em mim, para depois eu ministrar para vocês. Deus falou muito comigo. Não adianta nós frequentarmos a igreja, nós irmos ao culto no domingo, louvar, adorar a Deus, falar em línguas, né? Ser cheio do Espírito Santo. E aí, quando nós saímos de lá, do domingo, aí vamos para a segunda-feira, enfrentar a semana. Chegamos em casa, a mesma língua que profetizou lá no domingo, que falou em línguas, cheio do Espírito Santo, está profetizando maldição dentro da sua casa, com seus filhos. Aquele controle que você teve lá no culto, de santo. Aqui eu sou santo. Saiu da igreja, entrou dentro de casa. Grita com o filho, grita com o marido. No trabalho fala mal do chefe. Muitos, eu tenho certeza, que vão para a igreja também saem falando mal do pastor que pregou, porque o pregou de tal forma que eu não gosto de ver a pregação daquele pastor. Isso tudo nós temos que pesar. Porque a Bíblia fala, de que adianta? Né? Vocês estão lá no domingo, louvando, adorando o Senhor, na segunda-feira você já é outra, totalmente diferente, descontrolada. Você está sendo morno. E a Bíblia fala que o morno Deus vomitará. Então, tomem cuidado, prestem atenção na atitude que vocês estão tendo, nos hábitos, porque esses hábitos, o que vocês precisam entender é que eu estava pensando nisso hoje, nós precisamos ser justificados pelas nossas obras e não condenados. As nossas obras precisam nos justificar e não nos condenar. Preste atenção. Qual tem sido as suas vestes? Porque um dia, meus irmãos, nós estaremos diante do Senhor. E aqui eu não estou falando mais das bodas do filho do rei, eu estou falando das bodas do cordeiro. Onde Jesus irá colocar as vestes dele e irá nos servir. Vocês já imaginaram isso? Jesus nos servindo? Em 1 Pedro fala, visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade, através do Espírito, ao amor não fingido dos irmãos. Vede para que ameis uns aos outros fervorosamente e com o coração puro. Como tem estado o seu coração? A Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Se o nosso coração é limpo, se o nosso coração é bom, o que vai sair de nós são coisas boas. Mas se nós estamos contaminados, com o coração cheio de mácula, o que vai sair de nós não são coisas boas. A mesma coisa a Bíblia fala sobre os nossos olhos. Se a gente olha com os olhos maus, tudo é contaminado. Se eu olhar para o Ricardo hoje e eu pensar no meu coração e acusá-lo de algum defeito ou pela personalidade de alguma coisa, eu estou olhando ele com os olhos maus. E não são esses olhos que nós devemos ter. A Bíblia fala que tudo em nós, principalmente o coração, tem que ser puro. E em Mateus 23, 27, ai de vós. E é aquilo que eu falei. Estejam atentos à palavra de Deus. Estejam atentos aos convites. Estejam atentos àqueles que necessitam receber esse convite.
Porque senão vocês vão ser igual aqueles fariseus, que enxergavam, mas não viam, que ouviam, mas não escutavam, e não compreendiam. E em Mateus fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a impureza. Se autoanalisem hoje. Eu creio que essa palavra veio de encontro ao coração de vocês. Então, que vocês saiam daqui hoje refletindo sobre ela. Aonde está manchado? Aonde que o teu espírito se encontra com uma mancha? Qual é o pecado que você não tem conseguido abandonar? O que é aquilo que você faz que desagrada a Deus? Que te afasta do Senhor? E para que nós possamos participar das bodas do Cordeiro, aquilo que Jesus tem preparado para nós. Nós precisamos estar, então, vigilantes, com as nossas vestes limpas. E nós devemos tomar cuidado, para que nós não venhamos ficar de fora. E em Apocalipse 22, do 12 ao 15, diz: e eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade, porque ficarão de fora os cães, em outras traduções, pecados nojentos, e os feiticeiros, e os devassos, e os assassinos, e os idólatras, e quem quer que ame e pratique a mentira, em outras traduções, e os que gostam de mentir por palavras e ações. Prepare-se hoje, limpe-se hoje, mude-se hoje, transforme-se agora. Peguem essa palavra, levem embora no coração de vocês, como uma semente plantada, e que essa semente possa criar raiz, para que vocês se purifiquem. E no início eu relatei a vocês sobre as bodas de um casamento judeu. E aqui nós estamos falando agora sobre as bodas do Filho do Rei. Mas o que eu quero que vocês entendam é que Cristo, ele preparou, tem preparado para nós um banquete, as bodas do Cordeiro. E nós, como sua noiva, devemos nos preparar para esse grande dia. E quando Jesus se anunciou a nós como nosso noivo, ele não arrombou a porta. Ele fez igual aquele casamento judeu que eu falei no início. Ele bateu na porta do nosso coração. A Bíblia diz, em Apocalipse: eis que eu venho à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Não foi assim que Jesus fez? Ele não bateu na porta do nosso coração e nós abrimos? E entendam que nós temos também um contrato selado com ele. E esse contrato, esse selo que nós temos, é o Espírito Santo de Deus. E a Santa Ceia é um memorial que nós estamos selados com Cristo. E o nosso dote, ele também pagou naquela cruz. Esse foi o preço que nós recebemos pelo nosso dote, a sua morte e morte de cruz. E ele também foi para o Pai e está preparando um lugar para nós.
Em João 14 diz: na casa do meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E nós, como igreja, nós precisamos ansiar por esse momento, por essas bodas, pelas bodas do Cordeiro. E como nós devemos nos ansiar? Nos santificando, com as nossas lamparinas acesas, com nosso azeite extra. O que seria a lamparina? A palavra de Deus. E o que seria esse azeite extra? A nossa fé. A lamparina de vocês estão acesas? Como anda a fé de cada um? Abalada? Devido às situações? Os problemas? Entendam que quando a fé de vocês diminui, a sua fé em Deus é anulada. E isso desagrada a Deus. Então, nós devemos nos preparar hoje para que nós não sejamos pegos de surpresa. Porque a Bíblia também fala que o dia, a hora, nós não sabemos. O dia e a hora, nós não sabemos. E só quem sabe é Deus. Em Apocalipse 19, do 7 ao 8. Alegremo-nos e regozijemo-nos, e demos honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegou, e sua esposa já se preparou, e foi-lhe concedido que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Eu creio que todos nós estaremos vestidos de linho fino. E a Bíblia fala que Jesus se vestirá também para nos receber e para nos servir, mas que as nossas vestes não seja a física, mas principalmente a espiritual. E em Apocalipse 21, 27, também diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação, ou crime mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E Jesus nos levará com ele após as bodas, para morarmos com ele, nas mansões celestial, a Jerusalém celestial. E uma coisa que eu não tinha me atentado, e somente preparando essa mensagem que veio na minha mente. Eu creio que muitos aqui sabem disso, mas eu não tinha me atentado. Que aqueles que negaram a Cristo, né, a cidade de Jerusalém, que foi destruída, porque eles negaram o Messias. E o nome da cidade que foi revelado a nós se chamará a Jerusalém celestial. Isso é tremendo. Deus é maravilhoso. E em Apocalipse também diz: e ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês. E as folhas da árvore eram para a cura das nações. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão, e eles verão a tua face, seu nome estará na sua testa, e ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E eles reinarão para sempre e sempre, e então ali viveremos eternamente. E que nós possamos estar preparados para morar neste lugar, para estar nessas bodas,
E o último versículo, aquele que Deus me revelou para que eu trouxesse a mensagem hoje. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Em outras versões está: muitos são convidados, mas poucos escolhidos. E reparem que, não sei se vocês repararam, mas eu mandei o convite para cada um aqui no individual, do dia de hoje, os que são da célula. Eu mandei na célula, acho que foi ontem, e mandei hoje, acho que novamente. Eu sei que eu mandei o convite várias vezes, e foi proposital. Porque poucos são aqueles que atendem ao chamado do rei, e menos ainda são aqueles que vivem para o chamado de Cristo. Mesmo que muitos falem em nome de Deus, expulsem demônios, curem doentes e se infiltrem nas igrejas, isso não significa que eles estão com vestes justificadas. No dia das bodas do Cordeiro, o Senhor dirá que nunca os conheceu. E aqui eu encerro essa mensagem com um versículo que está em Efésios, capítulo 4, do 23 ao 24. E é a atitude que nós devemos ter. Então, renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Amém? Então, que nós possamos nos purificar, nos santificar, para que todos nós possamos estar juntos nas bodas do Cordeiro, porque eu anseio por este momento. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer por este momento. Obrigada, Deus, por esta palavra, por essa revelação, e que todos que estão aqui hoje, tanto online quanto presencial, e todos aqueles que irão assistir, possam ser tocados em seu coração por esta mensagem, por esta revelação, e que todos nós hoje possamos mudar as nossas atitudes, os nossos hábitos, para que as nossas vestes sejam justificadas por Cristo, em santidade e obediência ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas, Pai, possam se conscientizar da responsabilidade que carregamos, do nome de Cristo, que nós temos que ser testemunhos vivos da Tua palavra, Deus, para que nós possamos, assim, entregar convites da proclamação do Teu Evangelho àqueles que realmente não Te conhecem e que necessitam, Pai, do Senhor. Que nós não olhemos, Pai, para a maldade do homem, sim, mas para que nós olhamos para o coração, para que nós colocamos, Senhor, o nosso coração na miséria do outro e olhamos com o amor de Cristo, assim como o Senhor um dia nos olhou, assim como um dia o Senhor enviou um discípulo, um servo, para falar de Ti para nós, Deus. Estamos aqui, Pai, prontos. Nos envia, Senhor, e que essa palavra, Pai, possa criar no coração de cada um, para que eles possam enxergar o verdadeiro chamado que o Senhor designou a eles. Que eles estejam de braços abertos para receber e colocar a mão na massa, Senhor, trabalhar para o reino, porque foi por isso que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos escolheu, para que outras vidas sejam alcançadas. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela noite de hoje. Que o seu nome venha a ser glorificado, Deus, por meio dessa mensagem. E que crie, Pai, o desejo no coração daqueles que irão ouvir, de proclamar o teu evangelho. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.